Vamos resolver agora a questão 31 do ENAD de 2022, ENAD agora recente, do curso de Tecnologia Tecnólogo em Gestão da Qualidade. Então, na metrologia industrial, um dos instrumentos mais utilizados, é verdade, é o paquímetro, e muito famoso, muito conhecido. Ele é usado para medir as dimensões lineares internas, externas, de profundidade e de ressalto, né? O paquímetro quadridimensional. O paquímetro é especialmente importante para equipes de manutenção, que frequentemente buscam obter as dimensões principais de elementos padronizados para eventuais necessidades de substituição. A metrologia sendo aplicada na prática da manutenção. Então, o paquímetro ele é constituído de uma régua graduada com um encosto fixo sobre o qual desliza um cursor. Então, a figura a seguir representa o paquímetro, mostrando o princípio do nônio ou vernier. O nônio divide uma unidade da escala fixa universal em 10, 20 ou 50 divisões. Então, o ENAD aqui ele foi bem legal porque ele já deu uma explicada muito boa, né? Ele falou para nós o que é o paquímetro. Então, o paquímetro ele é basicamente uma régua com que tem uma escala fixa. Aqui, ó, a escala fixa. E tem um cursor, né? Que é esse aqui, que ele se move, né? Ele se movimenta, ele tem uma escala auxiliar que nós chamamos de nônio ou vernier. Eu coloquei aqui para ilustrar essa figura aqui. A figura do ENAD era uma figura meio ruim de resolução, então eu mudei e coloquei essa aqui que está mais fácil de ver. Então eu tenho uma escala fixa, que é a escala da régua, aqui, e eu tenho a escala aqui do nônio, né, ou do vernier, que é uma escala auxiliar móvel. E essa escala ela pode ser dividida em 10, 20 ou 50 divisões. Aqui a gente pode ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisões. Isso vai ser importante para a gente fazer a medição com o paquímetro. Então a gente utiliza essas duas escalas para fazer a medição. Na próxima figura, ele apresenta uma leitura obtida por um paquímetro na escala em milímetros e o nônio, né, contendo 20 divisões. Então ele já deu aqui para nós que o nônio, né, ele tem 20 divisões. A figura é essa aqui, não está muito fácil de ver, de enxergar, mas eu vou colocar outra figura posteriormente melhor. E ele quer que nós avaliemos nessas três assertivas e a gente consiga responder aí para ele. Então, rapidamente, né, como eu falei para vocês, o paquímetro ele é uma régua, uma escala fixa, que está aqui. O paquímetro, tradicionalmente, ele trabalha com escalas em polegada na parte superior e em milímetros na escala inferior. E ele tem essa escala móvel, né, que é o nônio. Né? Então, notem que eu tenho aqui um nônio em polegadas com 8 divisões e aqui um nônio com 20 divisões nesse paquímetro específico em milímetros. E ele, como eu falei para vocês, ele mede 4 dimensões. A própria questão falou, né? Ele mede dimensões externas, com os encostos, dimensões internas, com as orelhas, ressalto, né, com essa base e com a orelha móvel, e de profundidade, com a haste de profundidade. Então aqui uma cara mais real, né? Para quem não conhece e não tem muita familiaridade, aqui é uma cara mais real do nosso paquímetro. Então, como é que nós fazemos para medir com o paquímetro no sistema métrico? Nós precisamos primeiro definir qual é a resolução do paquímetro. Então, a resolução do paquímetro vai ser a menor divisão, ou a resolução da escala fixa, dividido pelo número de divisões do nônio, que é a escala móvel. Então, a divisão da escala fixa dos paquímetros no sistema métrico vai ser 1 milímetro. Então, eu vou ter uma régua na escala fixa, uma escala com 1 milímetro de divisão, ou de resolução. E eu tenho, né, paquímetros com 20 divisões, ou com 50 divisões, ou com 10 divisões. Se fosse o paquímetro de 10 divisões, no nônio seria 1 milímetro por 10, ia ser 1/10 do milímetro a resolução. Então, o que significa resolução? Significa que a menor medida que eu consigo medir com esse paquímetro vai ser esse valor de resolução. Então, se o nosso paquímetro é de 20 divisões, a resolução dele vai ser de 5 centésimos do milímetro. Se for um paquímetro com 50 divisões, ele vai medir 2 centésimos do milímetro. Então, para a gente ler a medida com o paquímetro, basta eu somar uma medida, que eu vou chamar de MEF, que é a medida na escala fixa,
Ou seja, seria a medida que eu teria se não houvesse o nônio, mais a medida do nônio, ok? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que a gente acha essas medidas da escala fixa e a medida do nônio. Então tá aqui, ó. A primeira assertiva fala a leitura fixa, na escala fixa do paquímetro é 67,65. Tá aqui, ó. Aqui eu usei um simulador e eu coloquei essa mesma figura ou essa mesma essa mesma leitura, né, do nosso paquímetro aqui do ENAD, que ficou com a resolução ruim, com aqui uma resolução melhor. Então aqui é a mesma figura, ok? Então a leitura da escala fixa é 67,65. Errado. Por que isso aqui é errado? Isso aqui é totalmente errado. Totalmente falso. Porque na escala fixa, eu acabei de falar para vocês, a leitura é dada em resolução de 1 milímetro. Então, na leitura da escala fixa, fazia 67, 68, 69, 70, 1, 10, 12. Não tem número decimal, porque a resolução é 1 milímetro, ok? Então, aqui, nós podemos ver que não faz sentido, né? Dizer que é 67 por 65 na escala fixa. O nônio, a escala do nônio que me dá a capacidade de eu usar, né, de medir esse decimal e esses números decimais que vêm após aí a vírgula. A leitura total do paquímetro é 73,65 do milímetro. A gente vai ver que isso é verdade. Então a escala, a leitura é dada pela medida na escala fixa mais a medida do nônio. Aqui, pessoal, não estranhem, mas aqui está 7, mas aqui é 7 centímetros, né? Então, se eu colocar em milímetros, aqui vai ser 70 milímetros. Aqui é 80. Lembrando que aqui é 1 milímetro, a distância, né, entre um traço e outro vale 1 milímetro. Então, aqui esse 7 não é 7 milímetros, é 7 centímetros, tá bom? Então aqui 90 e aqui 100. Alguns paquímetros eles vêm assim, né? 70, 80, mas outros vêm só o 7, o 8, mas a gente sabe que aqui é 7 de 70 milímetros, tá bom? Então é o mesmo, tá bom? Então como é que eu faço para fazer a leitura? Vou apagar aqui. Primeiro, eu vou olhar para o zero do nônio. O zero do nônio está aqui. E eu vou, para achar a medida da escala fixa, eu vou olhar o traço que está antes do zero do nônio. Que é esse traço aqui, ó. Então notem que ele é o traço que está antes do zero do nônio. Então ele vale 70, o maior, 71, 72, 73. Então a medida da escala fixa está certa, 73 milímetros. E para eu achar quem é a leitura, aqui a medida do nônio, basta eu procurar aqui nos traços do nônio qual é o traço que mais coincide. Então notem que o traço que está mais coincidindo com o traço da escala do nônio com a escala fixa, notem, ó, esse traço aqui do o primeiro traço não coincide com nenhum. Esse aqui também não coincide. Esse aqui também não coincide. Tá bom? Então, a gente vai ver que o que coincide é esse aqui, ó. É o 13º traço. Se eu fizesse a continha aqui, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13. É o 13º traço. E como é que eu faço agora para achar a medida? Basta multiplicar. É o 13º traço pela resolução. A resolução não são 20 divisões, ó. 13, 14, 16, 18, 20. Então a resolução a gente calculou, né? A gente viu que a gente divide 1, que é a resolução da escala fixa, pelo número de divisões do nônio. Vai dar 0,05 do milímetro. Então basta multiplicar isso aqui, ó, o 13º traço, por 0,05, que vai ser 0,65. Ou seja, basta agora somar 73 com 65 centésimos do milímetro, eu vou ter a resposta 73,65 do milímetro, que é a nossa resposta verdadeira, ok? Por que ele deu... Notem que aqui, para facilitar a nossa vida, ele já colocou aqui, ó, 6, né? Não é que aqui é o 6º traço. Aqui é o 12º traço.
Ele colocou 6 porque ele já está dizendo para mim que aqui é 0,6. Se coincidisse esse traço aqui, ia ser 0,6. Se fosse esse, 0,7. Ok? Então, está no meio, então é 0,65. E a terceira está aqui. A resolução final será de 0,05 mais 0,01. É totalmente errado, né? Já vimos que o nônio tem 20 divisões, então a resolução é 0,05 milímetros. Então não tem esse negócio de 0,06, nem existe um paquímetro com esse tipo de resolução, tá bom? Então, se a primeira é falsa, a segunda é verdadeira e a terceira é falsa, então a resposta é a letra A. Facilmente a gente consegue achar aí a resposta, certo? Então, nos vemos na nossa próxima aula.